Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Se você quer saber dos meus atendimentos, vem aqui para que eu possa te auxiliar nessa situação que você está vivendo. A gente vai bater papo, conversa online, então a gente vai se aprofundando, trocando ideia, para que eu possa de fato ir mergulhando na sua história e de fato te ajudar de maneira efetiva. Lembrando que eu não atendo só relacionamentos amorosos, certo? Então, acesse o meu site www.andremassolini.com.br. É o meu nome transformado em site. Lá você vai ver todas as informações dos atendimentos, como que funciona, valores, tudo certinho. Vamos então ao e-mail dela que diz assim: Olá, André. Minha história começa no fim de 2023. Quando conheci o meu atual namorado. Foi tudo muito rápido e em uma semana de conversa ele já foi na minha casa de praia e conheceu minha família. Eu disse que era apenas um amigo. Fiquei com o pé atrás pela forma como ele se esforçou para me conhecer logo. Ao passar do tempo, eu fui descobrindo coisas do passado dele. Que ele já foi casado e traiu a ex-esposa. Isso foi 10 anos atrás e ele disse que não me contou antes por ter medo de que eu não desse uma chance para ele. Agora estamos juntos há 3 meses, mas eu tenho muitos ciúmes e desconfianças. Ele sempre tentando me dar boas razões para acreditar que comigo será tudo diferente. Isso aqui, acreditar que comigo será tudo diferente. Cuidado, hein? Cuidado, hein? Porque aqui, pelo visto, você está usando essa história que ele te contou de 10 anos atrás, que ele traiu a ex-esposa. Você está usando disso agora, certo? Para fazer com que ele, então, agora fique querendo mostrar que é diferente, que com você é diferente, que não sei o quê. Na verdade, você quer que ele compense a sua insegurança. E você usa a história lá de trás, que ele foi honesto e compartilhou com você. Você usa isso como um meio para que ele, então, agora fique aí, meu Deus, falando tudo isso, e como se ele tivesse que ficar fazendo oferendas. Lembra de antigamente que povos primitivos tinham que fazer oferendas de uma mulher virgem para aplacar a fúria dos deuses? Então, assim, é como se você, o Deus da insegurança, tivesse furioso dentro de você e eu preciso aplacar a fúria desse Deus fazendo uma oferenda a ele. E aí, então, eu, massacro ele, porque você já fez... Aí ele vem e faz as oferendas, porque eu gosto de você, porque com você é isso, parece que acalma a fúria do Deus insegurança. Só que amanhã ou depois ele está com fome de novo, porque eu não lidei com a minha insegurança. Por isso que eu quero que o outro sempre vá me dando. É como se aquele urso ele ficasse hibernando por um tempo só, depois ele acorda faminto. Então, minha querida, cuidado. Talvez você já fosse uma pessoa insegura. E essa história aqui dele ter traído 10 anos atrás, e ele confessou, falou de boa. Então, essa história, na verdade, só despertou um gatilho em você, que já estava aí, você já era uma pessoa insegura. Então, você que vai ter que lidar com a sua insegurança. Até porque, meu anjo, todos nós aprendemos com a vida, graças a Deus. Olha, eu vou falar para você, hein? Deixa eu dar um exemplo meu aqui, porque eu acho que é válido nessa situação. Quando, eu era jovenzinho lá com os meus 22 aninhos, 21, e todo carente, sem autoestima, sem amor próprio nenhum, que me apaixonei lá por um colega meu de faculdade. E aí foi horrível, porque gostava muito e não sabia se... Achava que o outro gostava também, mas... E aí não falava nada, não podia me declarar, o outro também não falava nada. Enfim, até que aconteceu. Ainda bem, Aconteceu com uma pessoa que de fato eu gostava muito. Então, naquela época, por exemplo... Apesar dele ficar em crise, falar que aquilo não devia ter acontecido entre nós e que não sei o quê, depois acontecia de novo, aí ele depois me escorraçava, falava que aquilo não devia ter acontecido de novo, era um ciclo de crises.
Então, mesmo com aquelas crises, eu nunca pensei em ficar com outra pessoa. Então, assim, mesmo com todas aquelas crises, não sei o que, eu fui fiel a ele, fidelíssimo. Aí, o que aconteceu? Beleza, quando eu superei aquilo, e depois então eu fui para outra faculdade, que aí eu fui para Campinas. Aí Campinas mostrou assim, né, uma realidade que eu não conhecia. Conhecer boate gay, né, bar gay. Então, assim, eu vi uma realidade que era muito distante para mim, de uma cidadezinha do interior, assim, eu vi outra realidade. E aí, né, você parece que, nossa, você tem um encantamento. Só que aí eu conheci também pela primeira vez uma pessoa e que aí estava empolgado com aquela história. Ah, então estamos namorando. Só que eu não gostava de maneira suficiente para namorar. Mas sabe aquela coisa de jovem? Nessa época eu deveria estar com os meus 23, quando eu fui para Campinas. Aí, o que acontece? Acho que tinha 3 meses de namoro, 4, eu traí o meu namorado. Por quê? Porque, na verdade, primeiro que eu não gostava suficiente para namorar, mas estava namorando. Era aquela fogo, aquela coisa. Mas também era encantado com tudo que estava acontecendo, com aquelas coisas de Campinas e não sei o quê. Nanana. Então, assim, traí. Tem que trair. Só que depois que eu vi que ele ficou muito mal, tal, né, não sei o quê, e ele me perdoou, a gente continuou, depois eu terminei com ele, porque eu vi que eu ia voltar a trair. Porque eu não tinha maturidade para estar dentro daquele relacionamento. Não tinha. Tá vendo? Depois, quando eu iniciei outros relacionamentos depois, que aí eu já, sabe, tava com a cabeça mais em ordem, eu acredito, eu nunca mais traí. Mas você está vendo que a minha imaturidade também naquele momento, e não estou aqui usando a imaturidade para justificar o meu erro. Eu tinha consciência que era erro. Eu tinha consciência que eu estava errando, que eu estava traindo, que eu não deveria fazer. Mas hoje eu vejo o quanto aquela situação também e a imaturidade, sim, fizeram aquilo, contribuíram com aquilo. E depois, nunca mais aconteceu. Nunca mais. Por quê? Porque você aprende e você fala, não, se for para eu trair, então eu já não vou terminar, porque tem alguma coisa errada aqui. E eu não vou fazer isso, porque a pessoa sofre. E eu não queria que fizessem isso comigo, porque também já fui traído e sei o quanto é ruim. Então, meu anjo, pessoas mudam? Sim. Agora, já imaginou você ser a vida inteira julgada por uma coisa que você cometeu, reconheceu, viu que não é legal, não fez mais, mas agora você é julgado por aquilo e cada relacionamento que você vai ter, você tem que ficar provando que eu sou diferente. Não, enche o saco. Eu não teria paciência. Hoje, se alguém falasse, nossa, mas você então no seu primeiro namoro você traiu. Traí. Isso quando? No ano de 2000, 25 anos atrás. Ah, então agora eu tô inseguro porque você não sei o quê. Ah, filho, então vai fazer terapia. Ah, não, vai fazer. Eu não vou ficar agora, né, sendo chantageado por causa de uma história de 25 anos atrás, 10 anos atrás, que aconteceu, me arrependi, vi que não era o caso. Agora eu vou ter que ficar provando, você vai ficar meio que jogando uma coisa que eu partilhei, que eu contei pra você sem problema nenhum. Agora você vai ficar jogando isso pra cima de mim. Ah, não vai rolar. Então, gente, tem que tomar cuidado, porque senão a gente entra numas noias aí, ó, que a gente nem percebe que a gente tá se torturando e a gente tá mascarando um problema que a gente precisa resolver, que é a insegurança. Então, assim, eu preciso resolver minha insegurança. E quando eu quero que o outro fique me dando razões, eu tô mascarando. É como se eu ficasse tomando antitérmico e tô mascarando uma infecção. Porque eu quero controlar a febre, mas a febre volta. Por quê? Porque eu tenho uma infecção que não está sendo tratada. Então, cuidado. Porque eu fico querendo que o outro fique me dando razões, e eu estou mascarando a minha própria insegurança. Então, eu estou não contribuindo com a minha saúde emocional e eu estou também deixando o outro de saco cheio. Mas eu fico com receio, já que a gente mora em cidades diferentes e ele vem aqui aos finais de semana. Quando chega os fins de semana, eu sou a namorada perfeita e a gente sempre se diverte muito. Mas nos dias de semana que estamos distantes, eu fico cheia de paranoias e brigamos pelo fato da minha insegurança falar mais alto. Então aqui entra uma outra coisa.
Tá vendo como você já era insegura? Porque assim, ó, você serve para ter relacionamento à distância? Agora pare e pensa, se ele morasse na mesma cidade que eu, isso impossibilitaria ou isso impossibilita uma pessoa de trair? Se fosse assim, eu não saberia de tantos casos de traição aqui na minha cidade, que a minha cidade é um ovo, tem 30 mil habitantes. E as pessoas traem e moram na mesma cidade. Então, se morar na mesma cidade fosse sinônimo de não haver traição, a gente só se relacionaria com pessoas da nossa cidade. Tem gente que é traída com a vizinha. Ele é um rapaz muito bonito e chama muita atenção das mulheres, além de ter um jeito meio galanteador, que inclusive está buscando ser mais sério para não dar brecha. Ou seja, ele tem que mudar o jeito dele. Se ele é um cara extrovertido, simpático, sabe? Com aquelas pessoas que já falam sorrindo. Não, agora tem que ficar sério, cabisbaixo, tristonho. Está buscando ser mais sério para não dar brecha, já que fala que está totalmente focado em mim. Peço sempre a Deus direcionamento sobre isso, pois queremos nos casar e eu não quero perder tempo com alguém se não for para casar. A minha dúvida é a seguinte: como posso saber se ele realmente mudou? Não vai saber. Não vai. Agora, não, para eu saber que ele mudou, tá vendo? Ele mudou o jeito dele. Ele era, sabe, sorridente, né? Agora ele tá lá, sabe, ou seja, tá tristonho. Então, meu coração tá se alegrando porque eu vi que realmente ele mudou. Ele murchou e não vai demorar muito tempo para ele perceber que ele não tem mais aquele brilho nos olhos e começar a achar que tem alguma coisa errada, e aí a relação vai acabar. Adiantou o quê? A relação vai acabar. Por isso que eu tô dizendo, tem coisas que a pessoa tem que buscar fazer terapia. Por quê? Porque se eu tenho essas coisas em mim, eu quero acreditar que, tá vendo? É o outro, é por causa dele. Ele traiu a ex-mulher dele. Não. Esse fato é um gatilho que está despertando as minhas inseguranças. Elas existem em mim e eu preciso enfiar as mãos na massa, mexer nisso. Por isso que por vezes eu tenho que buscar ajuda profissional, fazer terapia, porque senão, eu quero alguém para casar. Não vai dar certo. A relação amanhã ou depois vai estar fadada ao fracasso, porque o outro foi se murchando. E você acha que isso ajudou você? Não ajudou, como eu disse, mascarou um problema que precisava ser resolvido. Será que se casarmos isso pode acontecer de novo? Traição pode acontecer inclusive com quem nunca traiu. A pessoa nunca traiu na vida. E aí, pum, traiu. Depois de 10 anos de casar. Quantas mulheres eu já atendi aqui assim? Que pelo contrário, né? Meu Deus do céu, condenavam as amantes. Meu Deus do céu, são evangélicas, condenavam as amantes. E pum, 10 anos de casado, pum, traiu. Você acha que seria loucura conversar com a ex dele para saber melhor sobre esse passado deles? Aí, ó, vocês estão vendo como a coisa vai ganhando contornos cada vez maiores? Vai virando uma bola de neve? Querida, você vai conversar com a ex dele? Você realmente acha que é um referencial válido para eu pegar? Realmente é válido? Me ajude, admiro muito seus conselhos, fico no aguardo. Beijos. Um beijo, minha querida. Preste bem atenção nas coisas que eu falei aqui, viu? Sabe? Preste bem atenção, com humildade. Tenha humildade para prestar atenção nas coisas que eu falei aqui, porque tem gente que fica totalmente fechado. Nossa, como assim tá falando isso de mim? Onde já se viu falar isso? Pronto, já não escuta mais nada, já manda eu pra PQP, só escuta até o fim, porque quer escutar até o fim a história, mas aí pronto, já não pega o aconselhamento que a gente deu. Aí, cada um é livre para fazer o que quiser, né? Enfim, inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.